Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo aqui agora, uma posição um pouquinho diferente aqui do que normalmente nós fazemos, né? Vamos adotar agora esse layout um pouco. Eu trouxe para vocês neste vídeo de inspiração este livro aqui, que é do Augusto Cury, Nunca Desista dos Seus Sonhos. Inclusive esse meu aqui eu ganhei de presente da minha esposa e ele já está até um pouquinho velhinho. E eu selecionei aqui nessa parte desse livro para vocês, uma parte que tem o seguinte título, que chama-se Trabalhando na Personalidade até o Último Minuto. E diz o seguinte aqui, Augusto Cury: o mestre dos mestres, é claro, Jesus, ele estava se relacionando, né? Tinha de revolucionar a personalidade do seu pequeno grupo para que os discípulos revolucionassem o mundo. Seria a maior revolução de todos os tempos. Mas essa revolução não poderia ser feita com o uso de armas, força, chantagem, pressões, pois essas ferramentas sempre usadas na história não conquistam o inconsciente. Elas geram servos e não pessoas livres. Parecia loucura o projeto de Jesus, era quase impossível atuar nos bastidores da mente dos discípulos e transformar as matrizes conscientes e inconscientes da memória para tecer novas características de personalidade neles. Não sabemos onde estão as janelas doentias da nossa personalidade. Para termos uma ideia, a área equivalente à cabeça de um alfinete contém milhares de janelas com milhões de informações no córtex cerebral. Como encontrá-las? Como transformá-las? O processo é tão complicado que um tratamento psíquico demora semanas, meses e, em alguns casos, anos para se ter sucesso. Aqui Augusto Cury compara muito essas conexões que nós temos do nosso consciente com as nossas memórias, né? Ele chama de janelas. Então é muito curioso, isso é um termo dele nesse livro, né? Chamar de janelas. Toda vez que você tem uma situação no seu dia que remete a uma memória, ele diz que você acessa uma janela. Né? E ele diz o seguinte aqui: deletar a memória é uma tarefa fácil nos computadores. No homem, ela é impossível. Todas as misérias, conflitos e traumas emocionais que estão arquivados não podem ser destruídos, a não ser que haja um trauma cerebral. A única possibilidade, como vimos, é sobrepor novas experiências no locus das antigas, o que chamamos de reedição. Ou então construir nelas paralelas que se abrem simultaneamente às doentias. Se você tiver uma janela paralela que contém segurança, ousadia, determinação e que se abre simultaneamente às janelas do medo, do pânico, da ansiedade, você terá subsídios para superar sua crise. Se não possuir essa janela, terá grande chance de se tornar uma vítima. Ou seja, ele está explicando que toda vez que você se depara com uma situação e abrem-se na sua memória lá janelas de experiências até inconscientes lá, né, que já estão gravadas no inconsciente, mas no subconsciente você traz essa memória de longo prazo e aí você conecta com aquela situação e obtém uma reação negativa diante da situação que se apresenta. Então o que ele diz é que você precisa às vezes ter subjanelas ou janelas vizinhas que se abram. Por exemplo, quando você conecta uma atitude do momento a uma memória de medo, você ter ao mesmo tempo a conectividade com uma janela, ou seja, uma memória de enfrentamento, de coragem, um momento que você se superou, que você teve determinação, tá? Mas como reeditar a memória dos discípulos ou construir janelas paralelas em tão pouco tempo? Jesus estava falando, Augusto Cury estava falando dos discípulos porque ele cita muito no livro, compara, né, a Jesus como um psicólogo, né, como alguém tratando dos seus discípulos, fazendo terapia com eles. Né? Então vejam que ele faz o tempo todo essa comparação Jesus e discípulos. E ele continua: sinceramente, era uma tarefa quase impossível. Se fosse viável transportar os mais ilustres psiquiatras e psicólogos clínicos através de uma máquina do tempo para tratar dos discípulos de Jesus,
com 7 sessões por semana, mesmo assim os resultados seriam pobres. Por quê? Porque eles não tinham consciência dos seus problemas. O grande desafio para o sucesso do tratamento psicológico não é a dimensão de uma doença, mas a consciência que o paciente tem da doença e a capacidade de intervenção na sua dinâmica. Aqui ele falou um ponto muito importante que se fala na psicologia, é que para que você tenha consciência, para que você evolua, para que você cresça, para que você cure-se do seu problema, o primeiro fator é você ter consciência que ele existe. Se você não vê este comportamento, essa situação que acontece como um problema, como algo errado, como uma situação que você precisa corrigir, como você vai ter o desejo de melhorar numa coisa que você não quer, numa coisa que você não tem consciência? Né? Então, primeiro você precisa ter consciência da possibilidade dessa melhora. Tá? E ele continua dizendo aqui: há poucos dias atendi um paciente que sofre de síndrome do pânico há 10 anos. Tomou muitos tipos de antidepressivos e tranquilizantes, mas os ataques permaneceram. Depois de conhecer a sua história, expliquei-lhe o mecanismo dos ataques de pânico. Comentei sobre a abertura das janelas da memória em frações de segundo, o volume de tensão decorrente dessa abertura e o encarceramento do eu. Disse-lhe que o eu deveria sair da plateia, entrar no palco da mente, no momento do ataque de pânico, ou seja, foco de tensão, e desafiar sua crise, gerenciar os pensamentos, criticar a postura submissa da emoção e se tornar o diretor do roteiro da sua vida. Então veja que ele está falando que nós não podemos ficar assistindo, nós precisamos tomar a frente como atores no momento da ação e não simplesmente se deixar levar pelo mar das emoções e das coisas acontecendo. E ele explica aqui: esse processo é um treinamento. Quem o realiza reedita seu inconsciente e constrói janelas paralelas. Tem grande possibilidade de ficar livre dos medicamentos e do seu psiquiatra ou psicólogo. Sempre que treino psicólogos, enfatizo que eles devem nutrir o eu dos pacientes para que eles deixem de ser espectadores passivos das próprias misérias. Os pacientes têm o direito de conhecer o funcionamento básico da mente, os papéis da memória, a construção das cadeias de pensamento, para serem líderes de si mesmos. Por que é tão difícil mudar a personalidade? Porque ela é tecida por milhares de arquivos complexos e contém bilhões de informações e experiências. Não possuímos ferramentas para mudar magicamente esses arquivos que se interrelacionam multifocalmente. Quem muda as janelas do medo, da impulsividade, da timidez, do humor triste rapidamente? Na medicina biológica, alguns tratamentos são rápidos. Na medicina psicológica, é necessário reescrever os capítulos da história arquivados na memória. Eu não vou continuar aqui, porque aí ele se alonga um pouco mais no texto e relembra Jesus, mas vejam aqui que capítulo importante do que Augusto Cury fala sobre como nós podemos transpassar essas barreiras, não ficarmos como se fosse um animal acuado diante das situações, como por exemplo a síndrome do pânico. Você vai se deixando levar pelas sensações e emoções, e nós temos um vídeo que gravamos antes, na segunda-feira, que é dia 8 de novembro de 2021, você consegue encontrar lá na nossa playlist lá de vídeos, e nós falamos sobre sensação e emoção. Então vejam que quando nós nos permitimos deixar simplesmente o barco correr, nós vamos em uma espiral onde aceitamos tudo que vem e não somos os atores, como ele fala, não somos o marinheiro no leme do barco e simplesmente deixamos as coisas acontecerem. E é isso que você quer na sua vida? Deixar simplesmente as coisas acontecerem, ocorrerem, e você só ficar assistindo e passando medo, ansiedade, nervoso, um monte de situações que tiram você do sério e deixam você mais instável, mais triste. Então, meus amigos, vejam que capítulo interessante. Para quem gosta do Augusto Cury ou quem quer buscar o livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, Augusto Cury. Então, meus amigos, um grande abraço. Até o próximo vídeo de inspiração.